Estou começando meus 30 dias de 30 minutos de relacionamento com Deus. E eu te fiz esse convite porque eu sei o quanto isso tem transformado a minha vida, o quanto buscar essa conexão com Deus tem feito diferença nos meus dias. E eu quero começar já abrindo meu coração. Esse momento, aqui até agora eu consegui sentar e me organizar. Vem muitos pensamentos de não fazer, de não fazer aquilo que Deus tem tocado no nosso coração para fazer. E eu te confesso que me vem muitas dúvidas. Será que eu posso falar disso? Será que eu estou apta a falar disso? E o que eu quero trazer para você, o que eu quero que você vivencie, é um pouco do que eu vivencio. Então, o que eu vou te falar são as coisas que Deus tem tocado no meu coração e que podem fazer sentido na sua vida. Então, se aqui não tá perfeito, às vezes o som não vai tá legal, mas é porque eu precisava começar do jeito que tá. Não dá para esperar ficar tudo perfeito para começar a agir, para começar a movimentar. E várias vezes eu já questionei Deus sobre o que Ele quer de mim, o que Ele quer da minha vida. E, e eu sei que Ele não vai. Aqui tem a Amora, às vezes vocês vão ouvir ela brincando. Vem cá, Amora. Essa é a Amora. E ela fica aqui em volta, às vezes mordendo alguma coisa e brincando. E às vezes eu comento aqui, eu falo de algumas coisas que eu vejo Deus agindo, às vezes Deus fala no meu coração. E aí eu já ouvi pergunta de como que eu escuto Deus, como ouvir a voz de Deus. E eu entendi que para ouvir Deus é como hoje a sua melhor amiga. Por que a sua melhor amiga é a sua melhor amiga hoje? Vocês passaram tempos preciosos juntas, né? Juntos, no caso de amigos. E com isso, vocês foram criando intimidade. Então, eu brinco, às vezes eu não sei qual que é a cor preferida das minhas amigas, mas eu sei as dores que elas estão passando, elas sabem as minhas dores. Então, intimidade, ela vem com relacionamento, ela vem com experiência. E para ouvir a voz de Deus, é preciso ter um relacionamento, é preciso construir essa intimidade. Como que você vai saber que é Deus que está falando com você se você não sabe qual que é a voz dele? Então, meu propósito aqui, nesse desafio, a gente vai caminhar por 30 dias, e não significa que eu vou ficar aqui com você os 30 minutos, mas significa que você precisa separar pelo menos 30 minutos para dedicar a esse relacionamento, para dedicar esse tempo de conversar com Deus, ouvir a voz dele. Até porque várias vezes a gente trata Deus só como se fosse um gênio da lâmpada. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Senhor, a minha vida tá assim, assim, assado. Levanta e vou embora. Então, não é esse relacionamento que Deus quer para nós. Não é esse relacionamento que Ele quer para mim. E olha que eu já fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. E às vezes ainda erro. O relacionamento que Deus quer comigo, o relacionamento que Deus quer com você, é um relacionamento de intimidade, onde a gente possa, assim como a gente faz com os nossos melhores amigos, que a gente pode falar com eles, sim, das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas dores, dos nossos medos, mas que seja um relacionamento de intimidade, aonde Deus também possa falar conosco. Ele possa falar o que Ele quer de mim e o que Ele quer de você. Porque se a gente tem um pai como ele, não é nem questão de obrigação, é questão de gratidão. A gente servir, né, devolver aquilo que ele
já nos tem dado, aquilo que Ele já nos tem feito. E como que eu vou conseguir devolver? Como que eu vou conseguir fazer isso se eu tô distraída? E eu costumo falar muito que o mal da nossa vida hoje, o mal do nosso dia a dia, é a distração. E eu vou te falar sem querer, querer deturpar a realidade, porque eu também sou assim. Às vezes você pega o telefone, entra numa rede social, você tá ali rolando tela, você passa vários minutos, várias horas e nem percebe. E aí, como que Deus vai falar comigo e como que Deus vai falar com você se eu tô desatenta? Sabe assim, quando você tá em um lugar conversando com várias pessoas e tem alguém no telefone, e você tá lá chamando fulano, fulano, Maria, 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 Maria não tá ouvindo. Por quê? Porque ela tá concentrada em outra coisa. Ela tá com a mente focada dela em outro lugar. Então, para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Ele tem para nos falar, é preciso ter esse momento de parar tudo e se dedicar no seu tempo. Não tem uma hora exata que é, olha, eu preciso fazer isso, que horário. É no seu momento, mas no momento que você consiga efetivamente estar presente. Porque não adianta eu rezar o Pai Nosso se eu não sei nem quem eu tô falando. Sabe, o piloto automático, coisa decorada, não é essa intimidade. Você não cria intimidade com ninguém usando só frase feita, né? Só decorado. Não, como você cria intimidade? Conversando, sabe? Abrindo o coração. Senhor, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Isso tá lá em Salmo 139. Eu achei ele maravilhoso. É um dos salmos que fez muito sentido na minha vida. É um salmo que mexe muito comigo, porque ele fala o quanto os pensamentos dele sobre mim, sobre você, são maravilhosos, o quanto é perfeito a obra dele. E ele termina falando para Deus nos sondar, que se há algo em mim, se há algo em você, né, que não agrada a Deus, que ele nos sonde e ele nos mostre, para que efetivamente a gente possa ter uma caminhada e viver com Deus da forma que ele deseja e não da forma que eu desejo, porque são coisas muito diferentes. Porque a minha mente, o meu coração é enganoso. Vocês já perceberam que às vezes vocês têm alguns pensamentos e depois de um tempo você fala, gente, não era eu que estava pensando daquela forma, ou aquele pensamento, se tivesse acontecido, se tivesse concluído, tinha me prejudicado tanto, porque o que a gente vê é um pedacinho muito pequenininho do que é a vida, do que são os nossos dias. E a gente não sabe pedir, a gente não sabe efetivamente o que é melhor para nós. Por isso a gente precisa dessa dependência com Deus. A gente precisa desse contato, porque Ele, como Pai, Ele sabe o que é melhor para minha vida, Ele sabe o que é melhor para a sua. E mesmo que às vezes a gente não entenda, por mais que eu falo, gente, dá birra. Nossa, gente, e como eu já dei birra nessa vida, e como eu já questionei e já perguntei para Deus o porquê que isso estava acontecendo, por que que tinha que ser desse jeito, por que que tinha que ser daquele outro jeito, por que que não foi do jeito que eu queria que fosse. E depois passa um tempo e vem a resposta. Passa um tempo e Deus mostra que se eu tivesse ido por aquele caminho, se as coisas tivessem acontecido do jeito que eu queria, tinha dado muito errado. Então, tem o poder de nos mostrar qual que é a direção. Se eu vou virar para a direita ou se eu vou virar para a esquerda. E ele, assim como um GPS, ele às vezes não vai te mostrar com clareza toda a rota, né? Qual que é todo o caminho. Você sabe que você tem um destino para chegar, você sabe que tem um objetivo a alcançar, mas em qual rua você vai virar? Se vai ser à direita, se vai ser à esquerda, daqui a quantos metros, daqui a quantos quilômetros? O GPS ele vai falando parte a parte, ele vai contando parte a parte. Então, nesse desafio dos nossos 30 dias, porque eu te convido sim, porque o amor de Deus é tão maravilhoso, ele transborda de uma forma tão perfeita.
e desmistificando o que a gente acaba vendo muito no dia a dia. Deus não é aquele que vai impedir de que todo mal aconteça, né? Mas ele vai nos guardar, né? Cairão 1000 à direita, 10.000 à tua esquerda, se eu não me engano é isso. Me perdoe. Eu não sou igual uma grande amiga minha que tem na ponta da língua até qual é a passagem da Bíblia. Eu sou assim como você, uma pessoa que tem buscado aprender em Deus e a conviver com Ele e a crescer espiritualmente. Então, estamos na jornada. E perfeito, eu sei que nem eu nem você, nós nunca seremos. Porque perfeição é só Deus, é só Cristo. Mas a gente busca olhar para Ele, a gente busca adorar Ele, para que a gente possa sim parecer um pouco mais e viver de uma forma que o agrade. Então, nessa caminhada, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo errantes, é importante a gente não tirar os nossos olhos dele. E esses 30 minutos por dia que você vai separar aí na sua casa, eu vou separar aqui. E eu vou passar aqui todos os dias para te lembrar disso. É para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa sentir a presença dele. Se você puder em casa, ter um momento onde você fecha a porta do seu quarto, onde você tem um espaço, você vai ficar uns 30 minutos, que seja às vezes acordar mais cedo, né? Às vezes com a casa cheia, esposo, família, é um pouco mais tumultuado de fazer algum momento. São 30 minutos que eu tenho certeza que vai mudar o seu dia, vai mudar a sua semana e vai mudar a sua vida. Porque muita coisa que às vezes te incomoda, muita coisa que tá paralisada na sua vida, Deus vai começar a te mostrar qual que é a transformação que Ele quer na sua vida. O que Ele quer que você faça. Se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, né? Como o nosso GPS. Então, o meu convite para você é que você busque cada vez mais essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, tanto para Ele ouvir a sua voz, mas que principalmente você ouça a voz dele. E que assim como um pai maravilhoso que ele possa te guiar pelos melhores caminhos, ele possa transformar a sua vida e ele possa te dar clareza. Gente, e eu vou chorar, né? Eu começo a falar já em vários momentos da minha vida e eu já tentei segurar, falar, não vou chorar, não vou me emocionar, mas não tem jeito. A memória aqui do telefone encheu, a gravação parou um pouquinho, mas a presença do Espírito Santo, cada um vai sentir de uma forma. E o meu coração transborda quando eu tô sentindo ele que vem em lágrimas. Mas eu quero que você tenha a sua experiência com Deus, a sua experiência com o Espírito Santo, e que ele possa transbordar também na sua vida, que ele possa guiar os teus caminhos e que nós possamos estar juntos nesses 30 dias. Porque a palavra de Deus fala que quando 2 ou mais estiverem reunidos em sua presença, assim ele estará. Então eu acredito muito na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso instrumento, é a nossa direção. Do ano eu me propus um desafio de ler a Bíblia em 365 dias. Te confesso que eu já estou um pouco atrasada, mas tem sido um tempo precioso para entender, lá desde o começo, desde a criação, como é essa relação de Deus conosco. E aqui
tiveram várias pessoas que puderam experimentar uma conexão frente a frente com Deus. E eu busco isso, eu busco cada vez mais conseguir discernir o que Ele tem para minha vida e o que Ele não quer que eu faça. Então, o meu convite para você é que durante essa nossa jornada de 30 dias, você esteja de fato presente, você esteja consciente que esse tempo de relógio mesmo, marca 30 minutos, sai das redes sociais, coloca o telefone desligado, silencioso, que você puder fazer, mas esteja com a atenção 100% presente com ele. E usa a palavra, usa a Bíblia para ouvir o que ele já fez, para conhecer as promessas que ele já declarou sobre a minha vida, sobre a sua vida há tantos anos. E que continua viva, porque a palavra de Deus é viva, assim como Cristo está vivo e vive em nós. Então usa a palavra de Deus, usa a Bíblia, tanto para aprender, quanto para criar esse relacionamento. Porque aqui ele tem detalhado quem é esse seu amigo. É como se a sua amiga tivesse um manual do que ela gosta, do que ela já passou, do que ela já viveu e do que ela quer para você. Sabe a declaração de amor que às vezes a gente escreve em carta de aniversário, né? Que você fala pro outro tudo aquilo que você quer de prosperidade, de saúde, de alegria, né? Eu gosto muito de escrever. E tudo aquilo que a gente declara na vida do outro no dia do aniversário, em datas especiais, assim é a Bíblia. Assim Deus deixou a carta dele para nós escrita. E aqui você vai vivenciar e vai aprender. Eu estou nessa jornada e eu te convido, porque o meu objetivo aqui é um crescimento juntos. É um crescimento no qual eu entendo que Deus pode reunir os seus amigos, né? Deus, ele une as pessoas com o mesmo propósito. Então, quem veio parar aqui, quem está me vendo, me ouvindo agora, é porque Deus tem um propósito, Deus tem direcionado a minha vida e assim eu espero que Ele direcione a sua e que Ele nos apresente os seus amigos. Então, caminhar, né, com pessoas que têm o mesmo propósito. Então, para esses nossos 30 dias, eu espero que seja um tempo de transbordo, um tempo de muita conexão, de muita paz, de muito aprendizado, que Deus possa começar a mexer em você, mexer em áreas do seu coração, da sua vida, que Ele quer que transforme, porque não é Deus que vai se adequar a nós, tá? Já de antemão, já te avisando isso, porque às vezes a gente pede para Deus que as coisas aconteçam do nosso jeito, e esse não é o objetivo, já para deixar claro, como que fala? A gente como fala quando... direito de fala, com direito de fala. Não é Deus que vai transformar o mundo para ficar do jeito que eu quero. Ele vai me transformar para ficar nesse mundo do jeito que Ele quer. Mas glória a Deus por isso. Porque lá no começo eu já falei, né? A gente acha que sabe das coisas, mas no final quem sabe de tudo é Ele. Quem tem todo o projeto é Ele. E a gente tá aqui só para obedecer. Então é isso que eu espero para a sua jornada. Separe esse tempo precioso. Já falei antes, mas vou falar de novo. Separa esse momento, separa esse tempo para que você possa estar realmente presente. Presente na presença de Deus, presente para aprender. Esse não é um momento de lamentação, não é, né? Em outro momento, num segundo momento, aí você vai pedir, vai chorar todas as mágoas, mas agora, esses 30 minutos, desses 30 dias, o que eu quero que você experimente, e eu vou fazer aqui no meu tempo também, é silenciar a nós e deixar a voz dele subir. É ouvir.
É ouvir. Pedir, a gente já sabe pedir, né? A gente aprendeu desde de pequenininho. A hora que as coisas estão difíceis, né? Até ateu vira cristão. Mas esses 30 dias é pra gente ouvir. É pra gente estar conectado, para aprender a ouvir a voz dele. Então é isso que eu espero, é isso que eu quero que você viva. E se fizer sentido, compartilha aqui, compartilha comigo, compartilha com seus amigos, manda esse vídeo, manda esse desafio para que mais pessoas possam viver esse transbordar, possam experimentar isso. E eu quero deixar uma palavra para vocês, que é a palavra que eu vou meditar hoje nos meus 30 minutos, que é uma palavra que eu amo demais, eu comentei sobre ela, que é o Salmo 139. 139. E ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Ai, maravilhoso. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes de eu pensar em falar, Deus já sabia o que eu ia dizer. Isso é maravilhoso. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Nós somos tão pequenininhos. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tomará à noite, ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Isso é maravilhoso. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Gente, isso é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Se nunca ninguém te falou isso, se em algum momento você pensou que você não era digno, que você não era uma boa pessoa, se em algum momento veio pensamentos que te tirou, que te fez duvidar de quem você é, porque nós estamos aqui, mas nossa conexão é Deus, nossa conexão é Pai, e nós somos o que a Bíblia, o que Deus diz que nós somos, e olha que maravilhoso o que Ele fala que nós somos, o quanto Ele fala sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Deus está falando que eu sou especial, que você é especial, que nós somos admiráveis. Então não deixe esse mundo perturbar a sua mente, o seu coração, naqueles dias de angústia, naqueles dias de treva, que você não se sente capaz, que você se sente inferior, que você sente que você não faz parte de Deus. Gente, volta aqui. Salva, 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 salva. Salmo 139. Ele tá no versículo 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Isso não é a Kelly que tá te falando. Não sou eu. Isso é o Espírito Santo revelando através da palavra dele que você é sim especial. Você tá aqui nessa terra porque Deus, desde o ventre da sua mãe, já te conhecia. Já sabia que ele teria um propósito na sua vida aqui na Terra, então se conecta com isso. Ele continua: tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir, Deus já tinha planos para minha vida e para a sua antes da gente nascer. Antes da gente nascer, a gente precisa só seguir a rota, seguir o caminho do jeito que Ele quer que nós façamos.
Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Gente do céu, esse salmo é maravilhoso. Eu sou apaixonada com ele. Porque sabe a carta de aniversário que você faz? Sabe a declaração que você faz de aniversário para os seus amigos? É essa declaração que Deus tem feito aqui na minha vida e na sua vida. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Deus está contigo desde a sua formação e Ele vai estar contigo desde não para a eternidade. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Olha que maravilhoso como finaliza. Porque às vezes eu acho que eu tô caminhando da forma que Deus quer que eu caminhe, mas às vezes eu não tô. Eu não tô. O ano passado eu tive uma experiência em um curso que eu fiz que chama Mulheres Enraizadas, na qual eu achava que meu coração já estava em paz, que eu já era uma árvore toda florida e super... Mentira. Eu era uma espinheira. Eu, por muitas vezes, quando as coisas não saem do meu jeito, eu me fecho, eu fico nervosa, eu acabo fazendo coisas que não deveria fazer. O meu coração se enche de ira. E Deus me mostrou que eu era essa mulher, que eu estava agindo desse jeito. Então, às vezes, a gente acha que a gente já está num nível muito elevado, que nós já aprendemos tanto. E quando você vem e fala com Deus, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno, você está quebrando toda essa armadura, todo esse ego, toda essa arrogância de achar que você já é alguém, que você já evoluiu e não precisa aprender mais nada. É isso que o final desse salmo faz com a gente. Deus me quebranta o meu coração, quebranta a minha mente e me mostra o que precisa ser transformado na minha vida. E aí aqui eu vou encerrando com vocês, vou deixando essa palavra para que você possa caminhar na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, e que Ele possa gerar a transformação na sua vida. Não que no mundo acabará as aflições, mas caminhar com Deus, Deus vai te entregar a paz que excede todo entendimento. Que é, o caos vai estar acontecendo, sim, a gente não tem controle do mundo lá fora, mas o mundo aqui dentro, Deus tem o controle. E é isso que eu quero para a sua vida. Eu espero que um pouco do meu coração faça sentido no seu coração, que de alguma forma as palavras que eu trouxe hoje toque a sua vida e que haja mudança, que haja o desejo de estar mais próximo de Deus e que nós tenhamos uma jornada excepcional nesses 30 dias. Um grande beijo, fiquem com Deus.